Ela não esperava que a carta a encontrasse. Pessoas como ela não deviam ser localizadas por nada oficial. Nem por carteiros, nem por contas, e certamente não por notificações de herança. Mas naquela manhã, aninhada com a filha sob o toldo gasto nas traseiras da pastelaria, Mariana Reis observou uma mulher com um casaco da Câmara Municipal a perscrutar o beco com uma expressão intrigada, segurando um envelope como se fosse um pássaro que se recusava a pousar. A umidade do asfalto subia-lhes pelas roupas finas, um frio persistente que o saco-cama remendado mal conseguia afastar. O cheiro a café e a fritos velhos misturava-se com o odor do lixo úmido, um aroma que se tornara a paisagem olfativa da sua vida. Beatriz, a sua filha, meio envolta no tecido poído, sentiu a tensão no corpo da mãe e apertou com mais força o seu braço, os seus pequenos dedos procurando segurança na única âncora que conhecia. A mulher que se aproximava não tinha o ar de quem trazia problemas, o seu rosto estava marcado por uma genuína confusão, não pela autoridade calculada da polícia ou dos serviços sociais. No entanto, a experiência ensinara a Mariana que os problemas raramente anunciavam a sua chegada, muitas vezes, vestiam-se de banalidade. Mariana Reis chamou a mulher, a voz incerta mas determinada, e quando estranhamente nas paredes úmidas do beco. Mariana gelou. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, não apenas pelo frio, mas pelo som do seu próprio nome, pronunciado em voz alta num lugar onde ela se esforçava por ser invisível. Quem pergunta, respondeu Mariana, a voz mais áspera do que pretendia, dando um passo em frente para se interpor entre a estranha e Beatriz, um escudo humano instintivo. A mulher consultou novamente o envelope, os seus olhos percorrendo o endereço improvisado que alguém, de alguma forma, conseguira associar àquele beco sem nome. Conservatória do Registro Civil. Há 3 meses que tento entrar em contacto consigo. 3 meses. Era a distância entre o calor enganador do final do verão e a primeira geada que agora endurecia o chão sob os seus pés. A mulher estendeu a carta, o papel branco a parecer deslocado contra o cenário cinzento e sujo. É sobre a sua avó, Maria Augusta. O nome atingiu-a como um eco longínquo, uma vibração de uma infância para a qual ela raramente se virava, uma porta que mantinha firmemente fechada. A voz da sua avó, o cheiro a resina de pinheiro na pele, a pequena casa de aldeia na montanha. Memórias que existiam como asas de borboleta, delicadas, poeirentas, impossíveis de tocar sem que se desfizessem, deixando apenas um rastro de perda. Mariana aceitou o envelope lentamente, os seus dedos dormentes a mal sentirem o papel. Ela faleceu? Perguntou, a pergunta a sair-lhe da boca como um vapor ténue, embora já soubesse a resposta no fundo da sua alma. Há 2 invernos, disse a mulher, a sua expressão suavizando-se com uma réstia de compaixão. A partilha dos bens foi demorada, complicada. Mas a senhora é a última herdeira viva. A propriedade é sua agora. A propriedade. Mariana quase se riu, um som seco e sem alegria. Nada na sua vida era suficientemente cômico para merecer uma gargalhada. Uma propriedade que pertencia à avó que morrera pobre, cujo mundo inteiro se resumia a uma casa de aldeia decrépita na Serra da Estrela e a um cavalo velho e teimoso que ela insistia que a Câmara nunca lhe levaria. Mariana sempre acreditara que a sua avó não possuía absolutamente nada. A perda tinha uma forma de ensinar que pessoas como ela herdavam apenas dívidas, arrependimentos e, talvez, o contorno dos erros de outra pessoa. No entanto, ali estava, uma carta na sua mão. Algo que a sua avó lhe deixara. Algo que poderia ser um abrigo por uma noite ou uma semana, se o telhado não tivesse desabado. Algo com uma porta que a sua filha pudesse trancar. Assinou o aviso de recepção com os dedos enrijecidos pelo frio, agradeceu à mulher e guardou a carta cuidadosamente dentro do casaco. Beatriz encostou-se a ela, o seu pequeno corpo procurando calor e respostas. Onde é? Sussurrou. Mariana abriu o envelope devagar, metade dela esperando que o papel se desvanecesse no ar, uma ilusão cruel. Lá dentro, um documento simples, o título de propriedade de um terreno nas encostas da Serra da Estrela, perto de uma montanha cujo nome não pronunciava há anos. As coordenadas pulsavam no papel como um batimento cardíaco. Uma nota manuscrita num papel amarelado da conservatória dizia: direitos de ocupante válidos. Cuidado com a fragilidade estrutural. Anexo condenado. Sem impostos em dívida até reavaliação. Era o tipo de aviso burocrático que tentava parecer útil, mas cheirava ligeiramente a desastre. Ainda assim, era um lugar. Um lugar que era seu. Vamos para casa, disse Mariana, embora casa não fosse uma palavra em que acreditasse há muito tempo. Juntaram as suas coisas, 2 mochilas gastas, um saco-cama, um casaco de segunda mão que mal se lembrava do que era isolamento, e entraram no comboio regional com moedas que tinham raspado do mielheiro de emergência. Beatriz encostou a cabeça ao ombro da mãe enquanto a cidade encolhia atrás deles, substituída por vastos campos sob um céu que parecia não se importar com quem eras, desde que continuasse em movimento. Mariana fechou os olhos e deixou que o balanço do comboio acalmasse o seu coração.
Voltar àquelas montanhas era como entrar numa memória que abandonara deliberadamente. A estrada de ferro, porém, não lhe pedia confissões. Levava-as para cima, passando por árvores despidas, por aglomerados de casas que se inclinavam umas para as outras em busca de calor, por riachos cujas vozes apenas os pacientes conseguiam ouvir. O comboio abrandou na última paragem da linha, uma pequena estação de cascalho perto de uma bomba de gasolina abandonada. O crepúsculo começava a desdobrar-se sobre os cumes. Mariana pôs as mochilas aos ombros, pegou na mão de Beatriz e começou a caminhada pela estrada estreita de montanha que vira pela última vez aos 17 anos. O ar aqui era mais cortante, mais fino, de uma forma que te obrigava a respirar com honestidade. A floresta erguia-se em linhas altas e silenciosas de ambos os lados. A respiração de Beatriz formava pequenas nuvens à sua frente, um sinal da sua presença pequena mas determinada. Como é que ela era? Perguntou Beatriz. A avó Maria Augusta. Mariana hesitou, procurando as palavras certas entre as memórias emaranhadas. Teimosa, disse ela. Bondosa de maneiras que não pareciam bondade. Acreditava que a serra te ensinava o que precisavas de aprender. E o que é que tu aprendeste? Perguntou Beatriz, os seus olhos curiosos fixos no rosto da mãe. Mariana soltou um suspiro lento, o vapor a misturar-se com o ar frio. Não fiquei tempo suficiente para descobrir se era verdade. Fugira daquele lugar aos 17 anos, perseguindo trabalho, uma fuga, um futuro que não cheirasse a madeira úmida e a velhas histórias de fantasmas. A avó dissera-lhe que a serra guardava mais segredos do que as pessoas, e que isso nem sempre era um consolo. Mas agora, subindo em direção a uma casa que talvez nem estivesse de pé, Mariana sentia a atração de algo que não conseguia nomear. O caminho estreitava-se, tornando-se familiar de formas que a sua mente se recusava a reconhecer plenamente. Um tronco caído onde costumava equilibrar-se em criança. Uma curva na estrada onde os arbustos de amoras silvestres lhe arranhavam os tornozelos. Uma clareira na serra por onde a luz do sol se esgueirava de manhã, da mesma forma que entrava na cozinha da avó. E então, por entre as árvores que rareavam, ela viu a casa, se é que ainda se podia chamar assim. O telhado cedia como um ombro cansado. As tábuas de madeira curvavam-se para fora da estrutura. O alpendre rendera-se à gravidade anos antes, desmoronando-se numa confusão de madeira e ervas daninhas. As janelas estavam partidas ou em falta, deixando quadrados escuros onde deveriam estar olhos. Mãe, sussurrou Beatriz, agarrando-lhe a manga. É mesmo velha. É, disse Mariana, a sua voz firme apesar do aperto no peito. Mas é nossa. Aproximaram-se com cautela, cada passo a afundar-se no solo úmido. A casa erguia-se, fustigada pelo tempo, mas orgulhosa, como as coisas que se recusam a desaparecer. Mariana empurrou a porta da frente, esperando que esta protestasse, mas ela abriu-se para dentro com um suspiro, como se a casa tivesse estado a suster a respiração durante anos e, finalmente, reconhecesse alguém por quem valia a pena libertá-la. Lá dentro, o pó flutuava em feixes de luz mortiços. As paredes estavam forradas com velhas tábuas de madeira, os seus nós como olhos pacientes. O chão cedia, mas aguentava. Beatriz entrou devagar, de olhos arregalados. Parece uma história, disse ela. Uma com fantasmas. Talvez, respondeu Mariana em voz baixa, mas não de forma indelicada. A sala de estar ainda continha a cadeira de balanço da avó, embora as suas pernas estivessem rachadas. Um fogão de ferro fundido agachava-se no canto, enferrujado, mas intacto. O ar transportava o cheiro tênue a pinho, terra e tomilho. Estava frio, mas não o frio cortante do beco. Estavam abrigadas, e só isso parecia um milagre remendado de pedaços. Mariana pousou as mochilas perto do fogão e respirou fundo. Vamos fazer uma fogueira, disse ela. Vai ficar quente. Apanharam ramos caídos mesmo à porta, partindo galhos frágeis e colocando-os cuidadosamente no fogão. A primeira faísca pegou rapidamente, transformando-se numa chama que tremuluzia como esperança, ganhando força. O calor infiltrou-se lentamente na sala. Beatriz enroscou-se no saco-cama perto do fogão enquanto Mariana explorava a cozinha. Os balcões estavam poeirentos, mas familiares. Uma gaveta de madeira empurrou teimosamente até ela abrir com jeitinho, revelando uma confusão de utensílios velhos, um saca-rolhas e um bilhete dobrado, escrito na caligrafia apertada da sua avó. Se estás a ler isto, encontraste o caminho de volta. Bom. A serra esteve à tua espera. Mariana fechou os olhos enquanto as palavras ecoavam dentro dela. Não esperava isto, a sua avó estender a mão através dos anos com a firmeza que sempre tivera. Guardou o bilhete no bolso. Lê-lo-ia de novo quando estivesse pronta. Atrás da cozinha, um corredor estreito levava à parte de trás da casa. As tábuas rangiam a cada passo, mas a casa parecia ajustar-se à sua presença,
como se estivesse a reaprender o ritmo dos pés no seu chão. No final do corredor ficava o quarto que outrora partilhara com a mãe, antes de deixarem aquele lugar para trás. O pó cobria densamente o parapeito da janela. Uma colcha, desbotada até quase não ter cor, cobria a velha estrutura da cama de ferro. Ela tocou-lhe levemente com a mão. Mãe, chamou Beatriz da sala. Há qualquer coisa lá fora. Mariana voltou apressadamente, o coração a bater descompassado. Através da janela frontal rachada, viu uma forma a mover-se lentamente pelo quintal. Grande, pesado, familiar de uma forma dolorosa e profunda que não conseguiu identificar de imediato. Então, com um solavanco estranho, o reconhecimento abateu-se sobre ela. Não pode ser, sussurrou. O velho cavalo, o cavalo da sua avó, um castanho com uma mecha prateada no focinho, movendo-se de forma rígida mas deliberada em direção à casa. Parecia impossivelmente antigo, como uma criatura esculpida da memória. Mas estava vivo. Mãe, disse Beatriz suavemente. É teu. Não, disse Mariana, a sua voz a fraquejar. Pertencia à avó Maria Augusta. O cavalo parou a poucos metros do que restava do alpendre e encontrou o olhar de Mariana com uma expressão que parecia quase humana, como se também ele tivesse estado à espera. Mariana saiu com cuidado, as mãos ligeiramente levantadas. Calma, rapaz, murmurou, embora a sua voz tremesse. Estendeu a mão na sua direção e ele baixou a cabeça até o seu focinho pressionar suavemente a palma da sua mão. A sua respiração era quente, constante. Beatriz postou-se ao seu lado, maravilhada. Como é que ele se chama? Sage, sussurrou Mariana. Ele era, engoliu em seco, a última coisa com que a minha avó se preocupava. Sage abanou uma orelha e depois deu um toque com o focinho no bolso do casaco de Mariana. Ela franziu o sobrolho, meteu a mão no bolso e retirou o bilhete dobrado que encontrara na gaveta da cozinha. O cavalo tocou-lhe novamente, quase com insistência. O que é? Perguntou Beatriz. Mariana desdobrou completamente o bilhete pela primeira vez. A caligrafia tremia com a idade, mas as palavras eram claras. Se o Sage ainda estiver vivo, segue-o. Ele lembra-se do que eu não te pude contar. Arrepios percorreram-lhe os braços. Sage recuou, virou-se lentamente e começou a caminhar em direção à linha de árvores atrás da casa. Mãe, sussurrou Beatriz. Mariana hesitou. O céu estava a escurecer. A floresta erguia-se, ameaçadora. Seguir um cavalo quase fantasma para o meio do mato não era o tipo de decisão que qualquer pessoa racional tomaria ao anoitecer. Mas nada na sua vida recente tinha sido racional. E algures na voz da sua avó, enterrada sob anos de silêncio, havia uma verdade da qual fugira, mas que agora se sentia na obrigação de enfrentar. Pega no teu casaco, disse Mariana suavemente. Vamos com ele. Beatriz correu para dentro, reaparecendo momentos depois. O cavalo esperava pacientemente à beira da floresta, a cauda a abanar. Seguiram-no por entre as árvores. A floresta engoliu-as rapidamente, a sua copa a apagar os últimos vestígios de luz. Os passos de Sage eram lentos mas deliberados, nunca se desviando de um trilho sinuoso do qual Mariana apenas se lembrava vagamente. Será que ela escondeu alguma coisa? Sussurrou Beatriz. Talvez, respondeu Mariana. Ou talvez tenha deixado algo que sabia que eu iria precisar. O bosque adensou-se, o ar ficou mais frio. Um nevoeiro pairava baixo sobre o chão, como uma respiração que se recusava a dispersar. Após vários minutos, Sage parou diante de uma clareira estreita que ela se esquecera que existia. No seu centro, erguia-se uma estrutura que nunca vira antes, ou que bloqueara da memória de tal forma que parecia nova. Um pequeno armazém de pedra, quase como um barracão, mas mais antigo que a própria casa. A sua porta de madeira estava torta, marcada com arranhões profundos que fizeram a pele de Mariana arrepiar-se. Que lugar é este? Perguntou Beatriz. Mariana não respondeu. A sua avó avisara a Câmara sobre este anexo. Condenado, dizia o título de propriedade. No entanto, ali estava, sólido como um segredo. Aproximou-se devagar. A porta rangeu quando a empurrou. O interior cheirava a madeira úmida e ferrugem, mas por baixo disso havia algo mais, algo metálico, levemente doce, como minerais antigos. Levantou a lanterna. O feixe de luz atravessou uma sala cheia de caixotes empilhados quase até às vigas, cada um marcado com a insígnia desbotada de uma antiga empresa de mineração, a Minas da Serra, que falira décadas antes de ela nascer. O seu coração acelerou. A sua avó sempre afirmara que a empresa de mineração roubara algo da Serra e da sua família. Ninguém acreditou nela. Nem a Câmara, nem a Vila, nem a mãe de Mariana,
que a arrastou para longe daquele lugar e lhe disse para esquecer os delírios de uma velha agarrada a contos de fadas. Mas estes caixotes não eram contos de fadas. Eram provas. Avançou, limpando o pó do caixote mais próximo. Beatriz pairava por perto. Mãe, o que é? Não sei, sussurrou Mariana. Mas seja o que for, ela escondeu-o por um motivo. Encontrou um pé de cabra enferrujado perto da parede e encaixou-o sob a tampa do caixote, forçando-a a abrir com um grunhido. A madeira estalou. A tampa caiu. Lá dentro, envoltos em lona, estavam dezenas de pequenos cilindros de metal, cada um estampado com uma data e números. Não números, coordenadas. Eram amostras de sondagem. Beatriz aproximou-se. O que são? Mariana levantou-uma com cuidado. Era surpreendentemente pesada. O metal parecia quente, apesar do ar frio. Vira objetos como estes em documentários, em antigos levantamentos geológicos. Testemunhos de sondagem, perfis geológicos retirados das profundezas da serra. Desembrulhou outra e mais outra. Perfeitamente preservadas, intactas, retiradas de uma empresa que, segundo todos os registros oficiais, nunca perfurara perto das terras da sua avó. O pulso de Mariana acelerou. Mãe, perguntou Beatriz em voz baixa. Por que é que ela guardaria pedras? Mariana engoliu em seco. Porque isto não são apenas pedras. Antes que pudesse continuar, Sás bufou bruscamente atrás delas, as orelhas para trás, os músculos tensos. Mariana virou-se. O cavalo afastava-se do armazém, as narinas a dilatarem-se para a escuridão para além das árvores. Algo se moveu ali. Não o animal, não o vento. Algo mais pesado, a observar. A respiração de Mariana ficou suspensa. Quem quer ou o que quer que estivesse à espera já não era paciente. E o segredo da sua avó era muito maior do que a memória de uma montanha. Beatriz, sussurrou Mariana, apertando a mão da filha. Temos de ir. Agora. Sás pateou o chão com urgência. A floresta ficou estranhamente silenciosa. Mariana fechou o caixote, agarrou na amostra de sondagem mais próxima e puxou Beatriz para junto de si enquanto saíam para o ar frio. Algo partiu um galho na escuridão. Demasiado deliberado. Demasiado perto. A avó de Mariana tinha-a avisado. A serra ensina-te o que precisas de aprender. Naquela noite, a lição estava a começar, e outra pessoa sabia que elas estavam ali. A casa esperava como uma respiração suspensa. A floresta pressionava-as. Sás empurrou-as com urgência em direção ao trilho. Mariana não olhou para trás. Não precisava. Podia sentir olhos nas árvores e a voz da sua avó empurrá-la para a frente. O segredo fora encontrado, e a serra já não estava silenciosa. Mariana mal dormiu naquela noite. Cada vez que a casa estalava, o som parecia o de alguém a testar as tábuas do chão. Quando o vento soprava por entre as árvores, parecia sussurrar o seu nome, lembrando-a de que a serra guardava mais história do que ela podia ver. Sonhou em flashes inquietos, a sua avó a arrastar caixotes pesados sozinha, lanternas a balançar enquanto homens de casaco da empresa se viravam, como se o silêncio fizesse parte do seu contrato. Quando a manhã finalmente chegou, levantou-se exausta. Mas Beatriz acordou com a confiança suave de uma criança que acreditava que, se a mãe continuasse a mover-se, tudo poderia encontrar o seu equilíbrio. A geada cobria o quintal com cristais pálidos. Sás estava perto do alpendre, a respiração a formar nuvens, as orelhas apontadas para a linha das árvores como uma sentinela plantada pela própria serra. Mariana fez um charral numa panela amolgada e colocou a amostra de sondagem embrulhada na mesa, ao lado do título de propriedade. O cilindro de metal parecia vulgar agora, mas a sua presença enchia a sala como pressão sob uma pedra. E se não for nada, sussurrou ela. Beatriz abanou a cabeça com uma certeza simples. A avó escondeu-o. Isso significa que alguém não queria que fosse encontrado. Mariana sabia que a verdade tinha peso, especialmente quando enterrada a fundo. Tinham de encontrar alguém que soubesse ler a pedra, alguém que a vila não descartasse tão rapidamente como descartaram Maria Augusta anos antes. Embrulhou a amostra cuidadosamente numa toalha, colocando-a na sua mochila. Antes de sair, pousou a palma da mão na parede da cozinha. Vigia o lugar, murmurou. A madeira permaneceu fria, mas algo na casa parecia desperto, como se estivesse a ouvir. Sás seguiu-as até à beira do quintal e depois parou deliberadamente, observando a linha das árvores com a quietude protetora de um animal que compreendia o perigo, que vivia tanto no silêncio como na ação. A estrada que descia a montanha estava escorregadia com folhas molhadas. Caminharam devagar,
as mãos a tocarem-se ocasionalmente enquanto o nevoeiro matinal se dissipava. A meio do caminho, Beatriz falou. Se resolvermos isto, vamos consertar a história da avó. Mariana ponderou as suas palavras. Talvez não consertar, disse ela. Mas fazê-la ser ouvida. A vila apareceu abaixo delas. Silenciosa, gasta, familiar, mas diferente. Os edifícios cediam com a idade, e o ar trazia o cheiro a fumo de lenha misturado com maquinaria antiga. Mariana sentiu-se exposta, carregando uma verdade que ninguém lhe pedira para trazer à luz do dia. Mas voltar atrás já não era uma opção. A biblioteca cheirava a papel velho e pó. Reconfortante, estável. A mulher atrás do balcão, Dona Ana, de cabelo grisalho preso num gancho, levantou o olhar bruscamente. Parece que precisa de respostas, não de direções, disse ela. Mariana colocou a amostra embrulhada na secretária. Os olhos de Dona Ana arregalaram-se quando a toalha caiu. Não via uma destas há décadas. Quando Mariana explicou que tinham encontrado caixotes cheios delas atrás da casa da sua avó, a bibliotecária enrijeceu. Quem era a sua avó? Maria Augusta, disse Mariana suavemente. O reconhecimento cintilou no rosto da mulher, misturado com algo parecido com remorso. A Maria Augusta veio cá uma vez, a gritar sobre terras roubadas, disse a bibliotecária. As pessoas pensaram que ela não estava bem. Mariana engoliu em seco, lembrando-se das suas próprias dúvidas anos antes. Ela não estava, disse ela. Apenas não sabia como fazer as pessoas ouvirem. A bibliotecária assentiu lentamente. O Manuel está cá hoje. Geólogo reformado. As terças são os seus dias de mapas. Voltou com um homem alto e curvado, de camisa de flanela, que manuseou a amostra como se fosse sagrada. Virou-a para a janela, examinando as camadas de pedra com uma intensidade silenciosa. Sabe de onde eles afirmaram que isto veio? Perguntou ele. Disseram que era da concessão deles, respondeu Mariana. Manuel abanou a cabeça. Não segundo as coordenadas aqui estampadas. Este furo fica debaixo das terras da sua avó. É extraoficial, não está registado. Apontou para uma faixa pálida dentro da pedra. Spodumena. Lítio. Eles sabiam que esta serra o continha. Perfuraram discretamente. Esconderam-no. E esperavam que ninguém juntasse as peças. Dona Ana soltou um pequeno suspiro. Ela tentou provar isso na altura. Mariana recompôs-se. Ela não estava errada, disse ela. Apenas sozinha. Manuel expirou lentamente. Precisa de uma advogada disposta a fazer barulho. O escritório de Carla Mendes ficava numa velha casa branca com uma placa torta que dizia, sem marcação. Sem problema. A advogada, nos seus 40 e poucos anos, com olhos cansados mas perspicazes, ouviu-se interromper enquanto Mariana expunha tudo, a carta, o armazém, os caixotes, as conclusões de Manuel. Carla examinou a amostra e depois acenou com a cabeça. O Manuel é o melhor que temos. E este selo conta uma história que Energias da Serra não vai querer que seja contada. Deslizou um contrato pela mesa. Trabalha a comissão. Se ganharmos ou fizermos um acordo, fico com uma percentagem. Se perdermos, não deve nada. Mas isto, bateu com o dedo na amostra, isto tem força. As semanas seguintes foram um turbilhão de papelada, declarações sob juramento e entrevistas. Manuel escreveu uma declaração juramentada explicando as camadas minerais. Dona Ana desenterrou antigas atas de reuniões onde Maria Augusta fora descartada como mal informada. Um técnico de perfuração reformado, António, apareceu com um livro de registros frágil que documentava amostras fora da concessão e avisos ignorados pela empresa. Nas margens de uma página, com uma caligrafia familiar, Mariana encontrou amostras com M. Augusta. Agora, a Serra lembra-se. As provas tornaram-se mais pesadas. A Energias da Serra respondeu com uma pilha grossa de negações, alegando confusão, memória defeituosa e selos falsificados. Na audiência preliminar, o advogado da empresa sugeriu que Maria Augusta era instável. Carla Mendes levantou-se lentamente. A pobreza não é instabilidade, disse ela. É o que acontece quando pessoas com poder decidem que algumas vozes não merecem ser ouvidas. A sala do tribunal agitou-se. O juiz decidiu que o caso iria prosseguir. Pouco depois, Mariana notou um homem com uma parca escura a segui-las pela vila. Por vezes, esperava perto do seu velho UMM. Uma vez, viu-o parado na linha das árvores perto da estrada da montanha, imóvel como um poste. Tentou convencer-se de que era coincidência, mas o receio instalou-se-lhe nas costelas.
O confronto aconteceu numa tarde sombria, quando Mariana encontrou um SUV atravessado na estrada da montanha. Parou o MM a uma distância segura. O homem saiu, com as mãos visíveis. Senhora Reis, disse ele. Paulo Dantas, Energias da Serra. Beatriz enrijeceu ao seu lado. Ambos sabemos para onde isto vai dar. Vamos evitar a confusão. Ele ofereceu uma soma enorme em troca dos direitos e do silêncio. O número fez Mariana suster a respiração. Segurança, estabilidade, tudo o que nunca tivera parecia subitamente ao seu alcance. Se está a oferecer isso, disse ela, é porque vale mais. A sua expressão endureceu. O tribunal é imprevisível, disse ele. Os vizinhos não gostam de escândalos. Um acordo mantém as coisas pacíficas. Silenciosas, quer dizer, corrigiu ela. Isso não é paz. Ele aproximou-se. Está a cometer um erro. Mariana susteve o seu olhar. Se cometer um, disse ela, será meu. Ele afastou-se, permitindo-lhe passar. Sage recebeu-as no quintal, orelhas para trás, corpo tenso. Carla Mendes ficou furiosa quando ouviu sobre a oferta na estrada. Ele está abalado, disse ela. Se estão a negociar nas sombras, têm medo da luz do dia. Bom. Vamos arrastá-los para lá. A luta parecia maior agora, maior que dinheiro, maior que vingança. Prepararam-se para o julgamento. Carla Mendes organizou as provas como um general a planear um cerco. Manuel ensaiou o seu testemunho. António praticou a leitura em voz alta das suas próprias notas tremidas. Entretanto, o mexerico na vila crescia. Alguns aplaudiam Mariana. Outros resmungavam sobre arroaceiros. Numa noite, Carla chegou sem fôlego. Eles cederam, disse ela, colocando uma pasta na mesa. Estão a oferecer um acordo. Enorme, maior do que eu esperava. Alguém mais acima ficou nervoso. O valor era estonteante. Suficiente para mudar tudo na forma como Mariana e Beatriz viviam. Suficiente para proteger a serra por gerações. O que querem em troca? Perguntou Mariana. Direitos minerais, disse Carla. Com restrições. Podem perfurar no subsolo, mas não podem tocar na superfície ou nas fontes de água. E exigi que não houvesse cláusula de confidencialidade. Seria livre para falar. Se formos a julgamento, podemos ganhar mais. Ou perder tudo. A mão de Mariana pairou sobre o papel. Pensou na teimosia da sua avó, nos anos que passou a avisar pessoas que se riram dela. Pensou nos sapatos gastos de Beatriz e na sua cozinha mal isolada. A justiça importava, mas a segurança também, e a serra ainda precisava de um guardião. Assinaram, não em triunfo, mas em reconhecimento solene de que as vitórias vêm em diferentes formas. De um dia para o outro, a história espalhou-se. Chegaram repórteres. As câmaras apontavam para o cume como se fosse um continente recém-descoberto. Alguns habitantes aplaudiram, outros resmungaram sobre forasteiros a remexer no passado, esquecendo convenientemente que a transgressão da empresa começara a história décadas antes. Mariana ignorou o barulho. Concentrou-se na serra, na casa que já não parecia abandonada, na sensação de que algo enterrado finalmente tinha permissão para respirar. A primeira transferência atingiu a sua conta como uma onda de choque silenciosa. O dinheiro não a transformou, apenas silenciou o medo constante que zumbia sobre os seus pensamentos. O telhado foi substituído, as janelas reparadas. Construíram um estábulo robusto para Sage, onde ele podia descansar sem que o vento cortasse através de tábuas partidas. Ele parece orgulhoso, disse Beatriz. Parece que sabia que isto ia acontecer, respondeu Mariana. O armazém tornou-se um pequeno memorial à luta de Maria Augusta. Manuel e António montaram uma placa sobre a porta, Maria Augusta, guardiã da prova. Por baixo, em texto mais pequeno, ela disse a verdade antes de alguém lucrar em ouvi-la. Crianças da escola visitavam o armazém em visitas de estudo lideradas por Dona Ana, que agora falava de Maria Augusta com reverência em vez de desdém. Ela não estava errada, dizia-lhes. Estava adiantada. Mariana observava da porta, o coração cheio de uma forma para a qual não tinha palavras. Mesmo as pessoas que outrora gozaram com Maria Augusta admitiam agora que ela vira o que eles estavam demasiado confortáveis para enfrentar. A serra mudara, a história de toda a vila. E Mariana percebeu que o acordo não era um pagamento. Era um reconhecimento. A reescrita de um capítulo há muito devido. O inverno regressou rapidamente. A neve cobriu o cume, abafando o som. Mariana estava com Beatriz do lado de fora do armazém, a observar os flocos engrossarem as pegadas à sua volta.
Achas que o segredo da avó abalou mesmo a vila toda? Perguntou Beatriz. Mariana pensou nas novas medidas de proteção da água do presidente da Câmara, nos comunicados de imprensa nervosos da empresa de mineração, nos pedidos de desculpa silenciosos de velhos mineiros. Acho que abalou a parte que precisava de ser abalada, disse ela, e lembrou às pessoas que a verdade enterrada ainda é uma verdade à espera. Sage deu-lhes um toque suave, incitando-as a ir para a casa quente. Mais tarde, sentaram-se no alpendre reconstruído a beber chocolate quente enquanto as luzes do vale piscavam lá embaixo. Somos ricas agora? Perguntou Beatriz. Mariana sorriu. Ricas o suficiente para manter a terra segura, disse ela. E ricas o suficiente para te dar escolhas. Mas a sua mente derivou para a avó, que morrera sem nada além de uma crença teimosa na sua própria verdade. Somos ricas noutra coisa, acrescentou Mariana em voz baixa. Podemos terminar a história dela. Beatriz encostou-se a ela, a sua pequena mão a deslizar para a dela, quente apesar do frio. A casa rangeu suavemente atrás delas, já não em aviso, mas em conforto. A neve caía em espirais lentas pelo quintal. A serra abraçava-as com uma firmeza gentil, como se reconhecesse uma dívida há muito saudada. Mariana olhou para a floresta escura e pacífica e sentiu algo desapertar-se dentro dela, uma aceitação tranquila de que já não estavam a fugir da vida, mas a correr em direção a ela. Estamos em casa, sussurrou Beatriz. Mariana acenou com a cabeça. Finalmente, estamos. O vento soprou por entre as árvores como um suspiro de alívio, carregando a verdade que Maria Augusta escondera durante décadas. Agora livre, agora ouvida, agora parte da memória viva da serra.